Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. Com a pandemia do coronavírus, estamos vivendo um novo normal e hoje vamos falar das atividades das clínicas no estado de São Paulo, como elas funcionam com esse novo normal. Eu recebo nos estúdios aqui da Rede Alesp o doutor Mauro Speranzini, que é médico cirurgião plástico. Doutor, seja muito bem-vindo a este Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Um prazer para mim estar participando dessa conversa. Doutor, em primeiro lugar, vamos começar essa entrevista. Quais as transformações que vocês sofreram aí com essa pandemia? Acredito eu que tenham tido inicialmente uma grande queda no movimento e agora vocês devem passar por um período transitório. Eu gostaria que o senhor falasse a vivência que o senhor teve aí nesse período de pandemia. Durante praticamente 2 meses, nós fechamos totalmente a clínica. Não tivemos nenhum tipo de atendimento presencial e, graças a uma liberação do Conselho Federal de Medicina, nós pudemos fazer o atendimento à distância. Então, durante quase 2 meses, fizemos exclusivamente o atendimento online, pela internet, de pacientes que queriam passar em consulta e também de pacientes que já tinham sido operados e que necessitavam de um retorno, através do atendimento à distância. Fizemos atendimentos presenciais exclusivamente para pós-operatórios recentes, de pessoas que não poderiam, de forma alguma, ser atendidos de forma remota, e agora, nestas últimas 2 semanas, reiniciamos o atendimento presencial, porém tomando uma série de cuidados e seguindo normas para evitar o contágio com o Covid-19. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, doutor, que um grande medo a população tem hoje de fazer procedimentos durante essa pandemia, né? Até mesmo ir a um consultório médico, né? Por mais que a cirurgia plástica, né, seja um procedimento estético, né? Eu gostaria de saber como as pessoas se portaram nesse período. Muitos adiamentos de procedimento ou não? Talvez as pessoas insistiam em querer fazer. Como foi esse comportamento? É interessante a gente abordá-lo. Nós tivemos tanto pessoas que preferiram manter um distanciamento total e preferiram adiar procedimentos e até a esse momento não reagendaram, como pessoas que, ao contrário, diziam: olha, doutor, eu quero muito aproveitar a pandemia para realizar um procedimento, de forma que, quando eu retornar às minhas atividades profissionais, que ninguém perceba sinais de que foi feito algum procedimento. Na média, evidentemente que houve uma queda significativa e hoje estamos atendendo muito menos pessoas do que atendíamos anteriormente. Agora, as pessoas que se dispuseram a fazer um procedimento nesse período, principalmente hospitais, o senhor mesmo, né, deixou claro que a clínica atendeu, né, só por videochamada, né, consulta online. Essas pessoas, elas realmente corriam mais riscos de se contaminar pela Covid-19 ou esses hospitais, na verdade, têm um foco totalmente diferente e as pessoas não corriam risco nenhum ou talvez riscos remotos? Hoje, todos nós corremos riscos, inclusive de ficar em casa. Quando você recebe uma comida por aplicativo, quando você vai ao supermercado, você vai à farmácia, evidentemente que alguns cuidados têm que ser tomados. Esses cuidados estão sendo tomados nos hospitais, estão sendo tomados nas clínicas e, nos últimos dias, com a reabertura progressiva do comércio, esses cuidados terão que ser tomados, sempre lembrando que não existe risco zero. Exato. É importante a gente abordar um assunto agora que tem sido muito discutido não só no seu ramo, mas em todos os ramos comerciais, de saúde. O que seria, doutor, o novo começo? A vida que nós tínhamos antes dessa pandemia, ela mudou, nós não sabemos por quanto tempo e não sabemos exatamente quais medidas vieram para ficar. O primeiro deles é a questão do cumprimento social.
Brasil, como todos os países latinos, cumprimento com apertos de mão, abraços, são muito mais frequentes do que se vê, por exemplo, em países do Oriente. Tanto que você tem hoje, mesmo hoje, um nível de contaminação muito inferior em países, por exemplo, como o Japão, onde as pessoas evitam tanto contato social e tem até o hábito, já adquirido há anos, de se utilizar máscara nos transportes públicos sempre que a pessoa está infectada. Esse hábito nós não tínhamos. Então, além do cumprimento social, hoje em dia as pessoas estão se cumprimentando com movimentação das mãos, cotovelo, com os pés e não apertando as mãos. Outra novidade é o uso de máscara em tempo integral, as pessoas saem na rua com máscaras, o que era uma opção se tornou até obrigatório em muitas cidades do nosso país. E também vejo que as pessoas hoje têm uma preocupação maior com a higiene das mãos, tanto para você se alimentar, quanto para você retornar à sua casa. As pessoas estão mais preocupadas com a higiene das mãos, que é uma coisa que as pessoas sempre deveriam ter tido, mas que agora me parece que se tornou uma coisa um pouco mais forte no dia a dia das pessoas. Agora, os estabelecimentos, como o que o senhor comanda, né? Eles estão tomando medidas preventivas aí para a retomada. Quais são essas medidas? Qual o protocolo adotado? Eu lhe pergunto, né? Realmente as pessoas estão mais seguras com esse tipo de protocolo adotado? Veja, os protocolos adotados no comércio não são exatamente iguais aos protocolos adotados no comércio, quero dizer, na saúde. Então, por exemplo, nos consultórios médicos, que é o nosso caso, todas as pessoas que agendam uma consulta ou agendam um retorno, ou mesmo vão realizar um procedimento, elas recebem um questionário que deve ser respondido e somente mediante estas respostas ela será autorizada ou não a vir em consulta. Esse questionário inclui o histórico de viagens recentes, o seu estado de saúde, a existência de sintomas relacionados à Covid-19, a presença de muitos fatores de risco que estão relacionados aos piores resultados de pessoas que venham a contrair essa doença, o fato de terem tido contato ou não com pessoas que tiveram a Covid-19. Então, a partir desse questionário, nós vamos direcionar o paciente para procurar o sistema de saúde ou então ele estará autorizado a vir passar num procedimento, consulta, retorno ou eventualmente um procedimento cirúrgico. Além desse questionário, o paciente é orientado a seguir todo um fluxo, desde a saída da sua casa até a entrada, a circulação dentro da clínica e a sua saída. Esse protocolo inclui vir de máscara, de preferência o transporte individual, a entrada na clínica, lavagem das mãos, nós fazemos a medição da temperatura, existem indicações, placas, lembrando do distanciamento social, não se aproximar ao balcão. Retiramos da sala de espera revistas para não haver compartilhamento de objetos. Aumentamos o distanciamento entre consultas e retornos para que não haja cruzamento das pessoas. Ao entrar na clínica, lavar as mãos com água e sabão e ter em vários pontos da clínica o álcool em gel. Na verdade, lavar as mãos é o procedimento mais importante, mas o álcool em gel acaba sendo uma opção. E, ao sair da clínica, novamente lavar as mãos e ir embora, de preferência em transporte individual, seu próprio automóvel ou automóvel por aplicativos. Então, nós tomamos todos esses cuidados que minimizam os riscos de contração da doença, seja pelo próprio paciente, seja pelos profissionais da clínica.
Olha, doutor, muito importante você ter tocado no assunto e os profissionais, né, que lidam o dia a dia com isso, já deviam, obviamente, tomar muitos cuidados, mas o que mudou na rotina desses profissionais, doutor? Olha, os médicos aqui da clínica, todos fizeram os exames, tanto de PCR, que é aquele exame que você coloca um cotonete na mucosa nasal e nas amígdalas, quanto o de sorologia. A gente sabe que esses exames têm falsos positivos e têm falsos negativos. E também sabemos que, teoricamente, os exames teriam que ser repetidos com frequência. Então, nós fizemos essa pesquisa entre os profissionais da clínica, pedimos para quem vai se submeter a um procedimento que realize essa pesquisa e, além disso, os profissionais da clínica receberam treinamento para o uso da máscara, da mesma forma que os nossos pacientes, o uso da máscara, a lavagem das mãos de forma permanente, e dessa forma tentar diminuir ao máximo o contágio de ambas as partes, dos profissionais para os pacientes e vice-versa. Doutor, importante. Quem precisou, né, num modo geral, utilizar-se de uma cirurgia de emergência num momento como esse? Quais os cuidados, na verdade? Eu lhe pergunto não quem precisou, mas e sim quem vai precisar, né? Muitos acidentes que necessitam de cirurgia plástica. Quais os cuidados que serão tomados nesse novo começo? Um dos critérios do nosso protocolo é evitar, por exemplo, ir com acompanhante ao hospital. Não raramente as pessoas vão à clínica ou vão ao hospital e vai a família inteira. Então esse é um dos cuidados. Alguns hospitais têm entradas distintas para pacientes com sinais de Covid e pacientes com outros sintomas e com outras doenças. Isso por si só diminui as chances. Evidentemente que as pessoas deverão procurar o sistema de saúde com máscara, lavar as mãos, enfim, tomar todos aqueles cuidados que nós já dissemos e, de preferência, procurar um hospital que tenha essas entradas separadas. Os grandes hospitais já têm e alguns pequenos hospitais, se não têm, deveriam se preparar para diminuir o contágio de pessoas que não têm a doença e que podem encontrar com pessoas que eventualmente possam ter. Agora, doutor, outro ponto que é importante, vamos supor, alguém que tinha agendado um procedimento de não emergência, né? Às vezes aquele procedimento que a pessoa espera, tem uma certa ansiedade para fazer, seria o momento de adiar ou o senhor não vê necessidade nesse momento? Isso é muito. Veja, quando a gente fala de procedimento não emergencial, às vezes não é emergencial para a gente, né? Mas a própria pessoa Exato, sofre. é por isso que eu fiz essa questão. Às vezes a Né? pessoa tem uma Porque ansiedade de fazer aquela cirurgia há não sei quanto tempo e conseguiu viabilizar naquele momento e agora apareceu essa situação de pandemia. Exatamente a minha pergunta é exatamente nessa linha. justamente porque, veja, ninguém vai fazer um procedimento desnecessário. Se a pessoa está procurando é porque ela precisa daquilo. Então, é muito de foro íntimo, se aquilo é uma coisa que a pessoa não pode adiar. Eu até te dou alguns exemplos. Eu Pois tenho não. pessoas que me procuraram usando o seguinte argumento: olha, doutor, o meu filho vai se casar daqui a 6 meses, ou eu faço essa cirurgia agora, ou eu Não estarei estarei pronta desconfortável. Né? exato. Então não é uma urgência, mas para a pessoa aquilo é muito importante. Então as pessoas têm que avaliar se é o momento ou não, ou se vale a pena aguardar. O problema de aguardar é que nós não sabemos quanto tempo. Aguardar quanto tempo? 6 meses? 1 ano, 2 anos? Ninguém sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Então, como não há prazo para terminar, as pessoas estão ponderando, considerando se a sua urgência ela é relevante ou não, e isso realmente é uma decisão de cada pessoa. Agora, doutor, eu lhe pergunto só na questão da ciência, tá? Para a gente esclarecer o telespectador, alguém que tenha, né, um procedimento desses, que é cirúrgico, às vezes são procedimentos simples, porém cirúrgicos.
Se elas, no processo de recuperação desses procedimentos, elas têm o vírus, a Covid-19, elas podem desenvolver forma mais grave ou isso não tem uma ligação correta com uma lógica dentro disso? Ótima sua pergunta. Veja, tudo depende do procedimento. Um procedimento muito grande, ele diminui a imunidade da pessoa. Então, uma cirurgia, vou até lhe dar um exemplo, uma cirurgia bariátrica, pessoa que quer perder muito peso, é uma agressão muito grande. E é uma cirurgia que não é uma emergência. Então, talvez, para esse tipo de procedimento, seja muito arriscado você realizar essa cirurgia, porque se ela tiver a complicação, ela terá grandes chances de ter a forma mais grave da doença. É diferente, por exemplo, de uma cirurgia de correção de orelhas de abano, uma cirurgia de transplante capilar, enfim, cirurgias de pequeno porte. Plásticas em geral. Plásticas em geral, enfim, várias especialidades. Então, nós temos que ponderar procedimentos de baixo risco, de baixa complexidade, que são muito diferentes de grandes cirurgias que podem ser adiadas. Entendido, doutor. Muito interessante. Agora, desses novos costumes que vocês têm implementado na clínica, quando passar essa pandemia, quais que o senhor acha que vai ficar meio que na cultura do brasileiro e vai virar uma rotina? Olha, eu gostaria muito que no Brasil se tivesse a cultura que já existe no Oriente das pessoas gripadas que usassem máscara para não contaminar as outras pessoas. A gente sabe que as máscaras nos protegem pouco de contrair doenças respiratórias, mas elas protegem muito a contaminação das outras pessoas. Então, se as pessoas se conscientizarem que, estando gripadas, elas deveriam usar uma máscara para pegar um esporte público, menos pessoas seriam contaminadas. Talvez, por uma questão cultural, uma pessoa nem se sinta bem, puxa, não se sentiria bem há um ano atrás, entrar num esporte público com uma máscara, porque as pessoas talvez tivessem nojo dela, talvez as pessoas ficassem com medo. E tem até a questão do assalto, né? As pessoas, puxa, a pessoa está mascarada, eu já tenho medo dessa pessoa. E com essa pandemia, existe a possibilidade das pessoas passarem a ficar mais confortáveis de usar máscaras nessas situações e de forma que isso vá diminuir a contaminação com diversas doenças respiratórias. Não só a Covid, como a gripe, que também mata muitas pessoas, e outras doenças respiratórias. Eu gostaria que isso fosse um legado da pandemia. E o outro legado é o cuidado com a lavagem das mãos. Um dos procedimentos mais simples e mais baratos que diminuem muito a contração de doenças e tanto que nos hospitais a medida de higiene mais importante, isso eu aprendi na faculdade, há 30 anos atrás, a medida mais importante para se evitar a infecção hospitalar é a lavagem das mãos. Agora, doutor, desculpa até cortá-lo, mas o senhor tocou num ponto importantíssimo. O senhor acha que com essa quantidade de cuidados que estamos tomando e talvez com a mudança de consciência, nós podemos ter, por exemplo, menos infecções hospitalares, uma queda na mortalidade por infecção hospitalar? Quer dizer, talvez isso seria até um legado que toda essa fase difícil que nós passamos deixa aí para o nosso futuro? Olha, se você observar as estatísticas, os atendimentos de pediatria caíram 50%, 70%, porque as crianças não estão tendo contato social, onde elas contraíam doenças respiratórias, adultos também, muitas pessoas não estão contraindo doenças, o hábito de se vacinar contra a gripe também, me parece que esse ano muito mais pessoas se vacinaram, então existe esse lado positivo das pessoas se preocuparem mais com a higiene pessoal e, consequentemente, adquirir menos doenças de contágio respiratório. Agora eu quero abordar com o senhor um tema que eu venho até abordando com vários médicos de várias
especialidades, e eu acho que talvez para a medicina seja o grande legado. Isso é uma opinião minha, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre o tema que é a telemedicina. O senhor acha que quando se passar tudo isso, a telemedicina ela veio para ficar em muitas especialidades, ela é um adianto, né, no tratamento de saúde, facilitando esses meios? Eu gostaria de saber a sua opinião. Muitas pessoas não sabem, mas o médico era proibido de dar uma consulta pela internet. Exato. Isso no Brasil. No exterior é diferente. Nos países frios, por exemplo, as pessoas nem podem sair de casa, tem neve nas estradas, as pessoas faziam consultas já pela internet. Aqui no Brasil, seguiu-se essa regra de não permitir o atendimento à distância, e por causa da pandemia, em março desse ano, o governo liberou de forma temporária o atendimento online. Hoje nós fazemos consultas pela internet, atendemos retornos de pessoas pela internet, mas a telemedicina não se resume apenas ao atendimento de consultas. A telemedicina também é o ensino à distância da medicina, através de congressos, reuniões entre os médicos, troca de experiências entre os médicos. Isso existia de forma menos frequente, mas hoje muitos congressos estão sendo realizados exclusivamente de forma online. Eu vou participar, inclusive, na semana que vem, de uma reunião entre médicos de forma online, pela primeira vez na história da nossa associação. E, em outubro, vou participar do Congresso Mundial da Sociedade Internacional de Transplante Capilar, também de forma remota. E isso, certamente, veio para ficar. Não vai substituir os encontros presenciais, mas os encontros online, com certeza, vão se tornar mais frequentes. Até porque antigamente o senhor, para ir a um congresso internacional, o senhor precisava de dias de viagem. Lógico, até os congressos interessantes em todas as profissões, porque a pessoa aproveitava, fazia uma viagem e tudo mais. Mas vai ser uma economia de tempo, né? Sem tamanhos, né, doutor? Sim, o congresso, você tem um gasto não só da inscrição, da viagem, mas o tempo que você passa fora do congresso. Não acho que seja totalmente substituível, mas parte dos congressos deverão ocorrer dessa forma, com benefício para todas as pessoas. O senhor acha que, aí eu vou lhe fazer uma pergunta também, qual que é a sua opinião? A telemedicina é aplicada no sistema público, ela pode diminuir as filas de consulta? Com certeza. Através da telemedicina é possível, por exemplo, se fazer uma triagem. Muitas pessoas nem precisariam ir a um hospital. Isso através de uma consulta, em alguns casos é possível, em outros não. Nos casos em que isso não for possível, o paciente é encaminhado e através da telemedicina se pode até se triar para a pessoa procurar um serviço mais simples ou um hospital de maior complexidade. Isso é possível através da telemedicina. Agora, doutor, na sua especialidade, que é a cirurgia plástica, qual que é o maior benefício da telemedicina? O senhor consegue atender em todas as suas demandas ou seria só para alguns ramos? Como funciona? A consulta feita pela internet, ela permite atender pessoas, por exemplo, que moram em outras cidades. Antigamente, a pessoa tinha que pegar um avião apenas para passar numa consulta. Eu atendi muitas pessoas dessa forma. Com a experiência e com a desmistificação do atendimento à distância, com certeza, muitos pacientes vão optar pela consulta à distância e realizar uma consulta presencial somente caso isso seja necessário. Essa é um legado que essa pandemia vai deixar. Mais pessoas serão atendidas dessa forma. Agora eu gostaria até de encerrar esse bate-papo com uma opinião, né, do senhor como cientista, como médico. Esse novo normal que se fala aí, eu falo de tanto de clínicas,
de saúde, como os comércios, como os procedimentos que estão sendo tomados no transporte público, eles são seguros para a população? Nós estamos diante de uma doença nova, ninguém tem certeza absoluta se todas as medidas são suficientes, uma vez que nós não temos um tratamento realmente eficaz, e a nossa maior expectativa é a criação da vacina. Enquanto isso não for feito, um tratamento realmente eficiente e a vacinação, nós correremos um risco. Eu tenho acompanhado os números dessa pandemia e para mim ficou claro que existe, só para deixar claro, existe uma parcela da população, qualquer coisa em torno de 80% das pessoas, que tem uma imunidade natural, as pessoas simplesmente não ficam doentes. Existe uma porcentagem de pessoas que têm sintomas moderados, semelhantes a uma gripe comum, qualquer coisa como 15%, e tem uma porcentagem de pessoas que vão necessitar de um atendimento hospitalar, qualquer coisa como 5%. Essas pessoas, se estiverem numa situação normal de atendimento hospitalar, a grande maioria terá um tratamento e terá uma alta, mas uma pequena porcentagem de pessoas, ao contrário, sucumbirá a essa doença, principalmente se ela tiver fatores de risco. Então, essa é uma doença cujos números estão se tornando um pouco mais claros agora, com a pesquisa e com as estatísticas, mas temos que entender que todos nós estamos sujeitos, o risco é pequeno em termos de porcentagem, mas estamos sujeitos a ter formas graves da doença e por isso nós devemos nos cuidar. Dr. Mauro Speranzini, foi uma honra recebê-lo aqui no Alesp Conecta. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado pela oportunidade. Falamos hoje do novo começo aí em clínicas médicas com a reabertura aí dos serviços no estado de São Paulo. Eu recebi o cirurgião plástico Mauro Speranzini, que falou da rotina aí das clínicas médicas nesses tempos de Covid desta pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!